Este podcast está sendo lançado no contexto do Dia da Consciência Negra. Mas você sabe muito bem que é fundamental falar sobre o tema do racismo institucional e promover a diversidade todos os dias do ano, certo? Assistir a filmes com protagonismo negro é um passo muito importante para o debate e para promover mais igualdade. Então, que tal assistir a filmes como Estrelas Além do Tempo, Rafiki, Corra, Antônia, Roman J. Israel, Correndo Contra o Tempo, Desculpe Te Incomodar, Tim Maia e Simonal? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. É, Wilson Simonal, você tem uma voz incrível, realmente. Todos esses filmes e mais milhares de outros títulos estão disponíveis no Telecine. Isso mesmo, o Telecine ele é um serviço de streaming que você pode assinar agora mesmo. E você que é ouvinte do Cinemação tem uma super vantagem. Clicando no link da postagem do podcast, você tem 60 dias grátis. É isso mesmo, são 2 meses de graça para você. Então acesse o link e venha ver muitos filmes com a gente no Telecine. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 393. Eu sou Rafael Arinelli e do que vale a liberdade se ela não for compartilhada? Eu sou Carissa Vieira e eu tô encantada com a voz da Cintia Erivo até agora. Nossa, verdade, eu também. Sim. Sim. Oi, eu sou a Tamires Viana e eu acho que eu já sou de casa. Totalmente. Totalmente. Já vai receber uma parte das ações já, em breve. A Carissa viu? Eu já tô também. virando sócia. A Carissa também. A gente aluga a Carissa, pelo amor de Deus. Eu sou Daniel Cury e o cinema é uma das formas mais importantes de se contar a história e construir identidades. Olha que bonito, hein, Dani? Dani tá filosófico hoje. Essa é frase minha, hein? Vocês dois foram profundos. Assim. Pois é. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos nesse podcast Cinemação 393 para falar sobre o filme Harriet, né? Esse filme que está disponível na plataforma do Telecine e hoje é o nosso objeto de estudo aqui. Lembrando você, né, que não assistiu o filme, que vamos dar spoiler, então se você quer ver o filme, que vai correr lá para ver o filme e tal, toma cuidado aqui, porque a gente vai falar, é óbvio que a gente tá falando de uma história baseada em fatos reais, né, de uma pessoa que realmente existiu e tal, de 1860 e tanto, então, né, assim, eu acho que spoiler é uma coisa, né, inevitável, mas de qualquer forma a gente vai falar sobre o filme como um todo, a direção, o roteiro, a história mesmo, né, da Harriet aqui a gente vai falar também, e para ajudar a gente a bater esse papo aqui, a gente teve que trazer 2 convidadas sensacionais. A primeira, a Carissa, que vira e mexe tá aqui com a gente, ajudando a gente, elucidando, ajudando a gente a ver tanta coisa bacana nos filmes. Cá, obrigado novamente pela sua presença aqui. E queria que você se apresentasse, né? Como Carissa veio aparecer na internet. Eu queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Toda vez eu agradeço quando vocês me chamam. É sempre um prazer conversar com vocês. Enfim, como é que eu apareci na internet? Gente, já faz tanto tempo que eu nem... Porque antes de eu começar a produzir conteúdo sozinha, eu produzia conteúdo com os amigos meus. Então, assim, eu fiz parte de um outro canal do YouTube que nem existe mais, mas volta e meia eu passo alguma vergonha, porque alguém lembra de algum dos vídeos eu passando vergonha na internet. Pois é.
Mas, assim, atualmente eu falo sobre cinema, audiovisual como um todo, né? Porque, enfim, é com que eu trabalho. Então, e tenho falado muito sobre negritude dentro do cinema, tanto isso no YouTube quanto no Instagram. E falo muito também sobre cinema de horror, né? Porque eu gosto. Eu tava aqui pensando por quê? Porque eu gosto, por isso. É ótimo, ótimo. Fica essa recomendação, né? Quem quiser procurar aí a Ká no YouTube, Caricinha é o canal dela. E teve uns projetos muito legais aí recentemente de live e tal que você fez, né, Ká? Com várias pessoas de vários lugares diferentes e tal. E a Ká também trabalha junto ali da Marina também, que ajuda, que é colunista aqui dentro do Cinemação. E as duas estão aí ensinando o cinema também, né, Ká? Sim, a gente fez um curso junto e, inclusive, em breve a gente deve voltar a vender o curso, o segundo módulo e tal, enfim. Mas é isso, a Marina ensinando produção, eu ensinando roteiro, e que é com isso que eu trabalho, né? Então... que legal. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente tem aqui também a Tami, que já veio aqui também outras vezes, também sempre ajudando a gente aqui. Tami, você também, né? Tá um tempão já nas internets, né? Eu sou quase rato de internet, né, gente? Então, tô aqui pro que der e vier. Mas atualmente eu sou subeditora do Cineclick, que é um site de cinema, onde a gente também tem vários conteúdos de diversos temas, enfim. É muito bom trazer esse tipo de conteúdo público, né? Então, tô muito feliz também em falar de cinema. E vocês podem me encontrar aí no Cineclick também. Tô falando de cinema onde me chamam, inclusive aqui no Cinemação. É isso aí, demais. E esse papo aqui, né, a gente vai, como eu já disse, vai trazer spoiler, então fica essa dica. Mas antes de conversar sobre Harriet, a gente vai pro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Ficamos aí uma semana, né, sem repercussão. Você sentiu falta, Dani? Falta de interagir com os ouvintes, ler comentários? Você sentiu falta disso? Um pouquinho, mas uma semaninha tá tudo bem, vai. Não é pra tanto. Não dá pra fazer drama. E a gente tá chegando perto das férias também, né, Dani? Daqui a pouco a gente vai ficar sem ler comentário e já vai ter que acumular comentário, na verdade. Exatamente, e é bom que as pessoas mandem comentário pra acumular, pra gente ler depois, né? Pois é. Então aí, se você quer mandar seu comentário aqui pra gente, manda pra contato@cinemação.com. É muito legal quando vocês mandam os comentários, porque isso agrega, né, ao podcast, é uma extensão do nosso podcast. A gente acaba gravando aqui e tal, depois quando vocês comentam, isso daí acaba trazendo mais profundidade e tal. E hoje a gente vai mostrar isso, porque tem muito comentário bacana que traz mais profundidade. A gente vai fazer isso aqui. Então manda seu e-mail para contato@cinemação.com. Não quer mandar e-mail? Não é do time de e-mail, não gosta de e-mail e tudo mais? Não tem problema. Acesse o nosso site. O nosso site é o cinemação.com. É lá que se concentra todo o conteúdo que a gente produz aí durante a semana. Então lá você vai encontrar artigos, vai encontrar os outros podcasts aqui da casa, né? Como as Matildas, como Geração M. Vai encontrar também críticas, né? Teve aí recentemente uma cobertura completa que a gente fez justamente da 44ª Mostra de São Paulo, que tá lá com muita crítica que o Dani escreveu pra gente. Tem lá também outra cobertura que a gente fez do Cine BH com críticas também, análises lá que o Davi Vilela mandou pra gente. Então tá muito bacana. Você vai encontrar muita coisa legal dentro do nosso site. E vai encontrar o post desse podcast, né? O post desse podcast tem lugar exclusivo para você colocar seus comentários. Você coloca os comentários lá e a gente também recebe aqui. Então se você não quer mandar o e-mail, você quer fazer de outra forma, não tem problema. Vai lá no post desse podcast, coloca seu comentário ou comenta, né, nos posts de crítica, em entretenimento e tal, tudo mais que a gente tem colocado lá, porque também os nossos autores veem que vocês estão consumindo isso e ficam também felizes e produzem mais. Olha aí, é um ciclo virtuoso esse. Então vai lá e faz isso. Vai ser bom para você, vai ser bom pra gente, vai ser bom para todo mundo. Acompanha a gente no cinemação.com. Lembrando que se você quiser saber de antemão qual vai ser o tema do podcast,
se você quiser ganhar brinde todo ano da gente, se você quiser fazer amizade com todo mundo que é cinéfilo, que curte cinema e que fica debatendo lá no Zap e em outros lugares, é só você ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. E para fazer isso é muito fácil, você entra no cinemação.com/contribua, escolhe uma plataforma que você quiser e escolhe um valor que você quiser e que você acha que a gente merece receber todo mês. E aí você vai contribuir com a gente todo mês. E com qualquer valor você já tem todos esses benefícios. Então entra lá no cinemação.com/contribua, seja um padrinho ou uma madrinha do Cinemação. Lembrando também, né, que se você gosta de receber notícias sobre entretenimento e tudo mais, tem o nosso grupo no Telegram, que é aberto para todo mundo. Então assim, tem o grupo exclusivo, né, no WhatsApp, que é para patrões, onde a gente conversa lá com eles, manda áudio, anuncia as coisas lá com antecedência e tudo mais, discute, né, cinema e tudo mais lá com o pessoal. E em paralelo a isso tem o grupo do Telegram, que é um grupo fechado também, né, que não dá para as pessoas interagirem, mas que você consegue receber notícias todos os dias. Alguma notícia sobre entretenimento você vai receber. Já passamos de 160 pessoas no Telegram e estamos te esperando lá. É só você procurar por Cinemação dentro do Telegram. E chegando aqui na parte onde as pessoas mandaram seus comentários e saíram dos seus armários, né? Temos aqui um comentário do Alexandre Rodrigues Assunção, Alexandre que sempre nos brinda com comentários maravilhosos e tal, e é por esse tipo de comentário que a gente fala que é uma extensão do podcast, porque olha só, ele mandou um comentário no podcast 361, 12 Homens e uma Sentença, e ele falou o seguinte: Cinemação, 4 homens em um podcast, um ótimo podcast. Aí já fazendo uma brincadeira clara, né, com o nome do filme e os integrantes do podcast que gravaram. E aí ele continua falando o seguinte: filmes antigos não tem coisa melhor, e esse é de peso. Sidney Lumet é do cinemão clássico, daqueles que agrada apenas em olhar a primeira cena. Sua obra reflete uma preocupação sobre a sociedade, a opressão sobre as pessoas e a forma como isso se reflete no ambiente familiar e individual. Lembro-me de Sérpico, de 1973, Um Dia de Cão, de 1975, Rede de Intrigas, de 1976 e Ecos, de 1977. Olha aí, uma sequência. Que, se não me falha a memória, tratam de assuntos semelhantes ao filme abordado no podcast, no caso 12 Homens e uma Sentença. Sobre o filme e o comportamento daqueles homens em um ambiente desconfortável, alguns não se sentem bem quando estão com outros que possuem opiniões diferentes, e a influência do corporativismo, o medo de se posicionar quando alguns vão em determinada tendência, a aplicação da justiça como forma digna e não de vingança, é muito atual. O personagem de Henry Fonda incomoda por chamar a reflexão do fato e não sobre a reação emocional a ele. Ele causa desconforto aos outros quando cria, em sua função de jurado, da qual se espera mais ou menos um comportamento padrão, a dúvida sobre um fato que já ensejava atitudes previsíveis. Julgar apenas pela moral, religião e costume pode ser precário, comprometedor para um Estado de Direito, que promete a melhor aplicação da norma ao caso concreto, com total imparcialidade. Julgar pelos preconceitos que possuímos dentro de cada um de nós não é justiça, aproxima-se mais da vingança. Finalmente, o mais fraco recebe a reprovação maior. É mais fácil condenar aquele que não pode se defender de forma adequada do que refletir sobre o próprio sistema condenatório. Existe ainda uma interessante consideração de ator anônimo, eu acho, que para saber se a lei é realmente boa, aplique ela a você. Será que o rigor desejado ao próximo seria aplicado contra sua própria pessoa? Para refletir. Cara, o que dizer desse comentário do Alexandre, Dani? Nem sei o que dizer. Não tem, é sensacional. Ele faz uns comentários super válidos, super interessantes, e que até abriu a vontade aqui pra todo mundo, com certeza, de rever o 12 Homens e uma Sentença, né? Sim, e esse lance que ele tá falando aqui sobre a questão condenatória, o sistema condenatório e tal, que é uma coisa que o filme, né, coloca ali em questão e tal, é justamente isso, é até onde, né, que é aplicada a lei, até onde que essa lei ela se confunde com questões
questões morais e com questões religiosas e de costume e tudo mais. Se a gente tem a lei, ela precisa ser aplicada, e essa lei ela precisa ser construída de uma forma imparcial, e geralmente não é isso que acontece. Então essa reflexão que ele faz, né, desse autor anônimo que ele falou pra gente, que você pode pegar a lei, se você acha que ela é realmente boa, você pode aplicar ela a você, pra você ver como você se sentiria. Eu acho que é um exercício super válido, e eu só tenho que agradecer aqui o Alexandre por mandar esse comentário sensacional pra gente. E eu vou ler aqui um e-mail maravilhoso que a gente recebeu do Vitor, que também atende por Tom, né? Porque ele se apresentou como Tom. Então vamos lá, ó. Ele mandou um e-mail pra gente contando o seguinte: fala, galera, meu nome é Tom, tenho 20 anos, sou de Ribeirão Branco, interior de São Paulo. Primeiramente quero agradecer vocês pelo acalento e divertimento que vocês estão me fornecendo nesse tempo de quarentena. Aprecio muito o seu conteúdo e sempre que tenho oportunidade estou maratonando seus podcasts. Mas acima de tudo, além de lhes agradecer, tenho uma razão muito especial pela qual estou contatando. Essa semana faz 5 anos desde que o último filme de Jogos Vorazes foi lançado. Ouvindo o podcast de vocês, o número 162, Nossa. onde vocês debatem sobre a esperança final, lá atrás, né? Muito tempo, mas enfim, que bom que ele ouviu. Pude relembrar muito bem com seus comentários todo misto de satisfação e frustrações com o encerramento dessa saga que se transformou em uma das maiores dos últimos anos. Acredito que a maioria dessas frustrações são ocasionadas por se tratar de uma série de filmes produzidas majoritariamente para o público adolescente, o que de certa forma deixou o longa romantizado e mastigado demais em certos momentos. Mas eu entendo a certo ponto, já que eu mesmo era um adolescente na época, e ainda que o final não tenha sido perfeito para o meu coração de fã, longe disso, aquele epílogo que é uma droga, creio que tenha sido um final satisfatório para uma saga tão querida. Tive o primeiro contato com Jogos Vorazes aos 12 anos, assistindo aos trailers do DVD da saga Crepúsculo Amanhecer Parte 1, que tinha ganhado do meu tio. Para vocês verem, coisas boas podem surgir de momentos cinematográficos ruins. Mentira deslavada. Eu gosto de Crepúsculo, desculpa do Guilty Pleasure, está aí pra isso. Muito bom, adorei. O que mais posso dizer? Aquele trailer foi amor à primeira vista, mesmo não sabendo nada da trama do filme, logo tratei de arranjar um jeito de assistir, e ainda que tenha ficado assustado com a violência e não entendido nem metade das referências políticas, me apaixonei completamente pelo longa. Era o filme que eu precisava, ele estava ali no momento certo para ajudar a criar minha visão de mundo. Amadureci muito assistindo os filmes e lendo os livros. A visão da Katniss como uma sobrevivente amargurada, traumatizada e fora dos padrões de heróis e heroínas dos filmes de aventura e super-heróis me encanta até hoje. Também acho que não havia necessidade de dividir o último filme em 2 partes, ainda mais reassistindo os filmes agora. Mas apesar de algumas ressalvas, ainda continua sendo a minha saga favorita. Vivo dizendo que, assim como algumas pessoas têm o seu Star Wars, o seu Senhor dos Anéis, o seu Harry Potter, eu tenho meus Jogos Vorazes. Amo demais essa saga e vou levar para sempre comigo. Muito obrigado pelo conteúdo, ainda que seja pouco tempo, a sensação de nostalgia ao voltar com vocês para novembro de 2015 bateu forte demais ouvindo o podcast. E desculpe pelo textão, valeu demais. Adorei, assim, acho que foi um comentário demais. super legal, e sobre podcasts que estão lá para você ouvir, mesmo que tenham aí alguns anos que foram publicados, né? A gente era um pouco diferente, é normal, a gente evolui, mas o podcast está lá para todo mundo ouvir. Eu tenho uma pergunta para você, Dani, porque esse podcast é o 162, muita coisa mudou de lá para cá, nós estamos no 393 e 231 episódios depois, eu queria saber, você ainda acha que eles não deveriam ter dividido os filmes em 2, Dani? Eu acho que não mesmo, acho que não. Acho que não, mas não sei, de repente hoje eu vejo do ponto de vista comercial e falo, tá bom, ganhei dinheiro, né? I'm gonna leave you. I'm sorry, I'm gonna leave you. Farewell, oh farewell, but I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell, I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell. When that Pharaoh chariot comes, I'm gonna leave you. I'm
bound for the promised land. I'm gonna leave. Chegava no Telecine no dia 22 de setembro de 2020 o filme Harriet, né? Um filme aí que teve um orçamento estimado de 17 milhões de dólares e o filme já arrecadou entre cinema, DVD, Blu-ray e tudo mais, já arrecadou 46 milhões de dólares. É um filme que é um sucesso, né, para sua produtora, é um sucesso com a sua temática e tudo mais, é um filme que realmente surpreendeu pela aceitação, né, do público em referente a esse filme. O filme que conta a história aí, justamente da Harriet Tubman, que ela acaba escapando, né, da escravidão e ela decide ajudar centenas de escravos que fugiram do sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana ali, no ano de 1849, e aí essas ações dela, né, vão levando ali a ela ser procurada, ela vai criando um nome ali e tudo mais. Esse, como a gente falou aqui no começo, esse é um filme baseado em fatos reais, é uma personagem, uma mulher negra que realmente existiu e tal, e é muito impressionante da gente conhecer a história através de um filme assim tão claro, né, assim, trazendo realmente essa personagem pro centro ali da tela para contar a sua história de vida e tudo mais, e a gente vai discutir sobre esse filme aqui. Mas antes, diz pra gente quem é que compõe a ficha técnica de Harriet. Bom, vamos lá então. O filme é dirigido pela Kasi Lemmons. Eu até fiquei na dúvida qual que era a pronúncia do nome dela, mas ela mesma falou Kasi Lemmons numa entrevista. Ela é uma diretora que fez vários filmes até mais antigos. Lá na década de 90 ela fez o Amores Divididos, fez um chamado Black Nativity, ela dirigiu um episódio de Luke Cage. Tema a se discutir de repente, né? Porque ela é uma diretora que fez bons filmes dos anos 90, teve muita dificuldade de fazer filmes e acabou fazendo outros projetos porque, enfim, né? Não conseguia financiamento para muitos filmes, muitos projetos dela. Mas enfim, ela voltou aí e dirigiu o Harriet. O roteiro é dela, junto com o Gregory Allen Howard. A montagem desse filme é do Wyatt Smith, que é o mesmo montador de filmes da Marvel, como Thor, O Mundo Sombrio e Doutor Estranho. Ele também montou o documentário One Direction, This Is Us, a título de curiosidade, né? A fotografia desse filme é do John Tall, que ganhou 2 Oscars já. Ele ganhou o Oscar pela fotografia do Lendas da Paixão, ganhou o Oscar pela fotografia de Coração Valente, fez a fotografia de Sense8, do Destino de Júpiter e de algumas outras obras das irmãs Wachowski. Enfim, só pra gente ter uma noção de quem é o diretor de fotografia. A trilha sonora é do Terence Blanchard, que é parceiro do Spike Lee. Ele fez a trilha sonora do Destacamento Blood, do Infiltrado na Clã, entre outros. E no elenco a gente tem bons nomes. A gente tem a Cynthia Erivo, o Leslie Odom Jr., que todo mundo lembra do Hamilton, quem viu Hamilton, obviamente. O Joe Alwyn, o Clark Peters, que tá no Destacamento Blood, inclusive, né? A Janelle Monáe, sensacional, inclusive. O Omar Dorsey, Von de Curtis Hall e o Zachary Momo, que são os principais nomes, né? O Zachary Momo é o que faz aquele primeiro, o marido, né, da Harriet lá no comecinho do filme. Uhum. Enfim, esses são os principais nomes aí dessa produção, que, vale lembrar, foi indicada ao Oscar de melhor atriz para Cynthia Erivo e de melhor canção também para música que a própria Cynthia Erivo canta e cantou no último Oscar, que foi um super sucesso e tudo mais, né? E aí vale destacar algumas coisas, né? A primeira delas é justamente até o que a Carissa falou no começo. A Cynthia Erivo com essa voz, meu Deus do céu, é encantador ver essa mulher cantar. É incrível assim, o talento dela. Agora, uma coisa que me chamou a atenção quando eu acabei de ver o filme e tal, e eu gosto muito desses filmes assim que são biográficos, históricos e tudo mais, é que quando eu acabo de ver o filme, eu geralmente eu tenho um impulso de querer consumir mais sobre aquela pessoa. Quero saber qual que é a história dela, qual que é o rosto dessa pessoa, sabe? Eu tenho muito essa vontade, até por isso que eu gosto muito de documentários também. E é o típico filme que me faz me sentir burro, sabe? Porque eu olho aquilo e falo assim, caraca, como que até hoje eu não conhecia a história da Harriet, sabe? Como que essa mulher não está nas
páginas de história nas escolas e tal. Eu achei assim impressionante, sabe? Quando eu vi essa história toda, depois fui ler algumas coisas sobre ela, eu falei, caraca, não é possível que essa história tenha sido tão abafada até agora, assim. Eu concordar com você, assim, porque qualquer biografia ou documentário que eu vejo, eu também tenho esse mesmo impulso, assim, de ir atrás, de saber mais, de ter mais informação, se alguma coisa faltou ou não nesse filme. Então eu sou bem parecida com você nesse ponto, Rafa. Inclusive, você falou da bilheteria, né? O filme foi muito bem de bilheteria nos cinemas nos Estados Unidos, muito porque, assim, a história da Harriet Tubman tá voltando a ser estudada, voltou a ser estudada recentemente academicamente e tal, porque ela ia figurar na nota de $20, né? A nota de $20 ia mudar de um cara lá que não sei quem é, que tá na nota de $20, ia ser a Harriet Tubman. Que era racista, tá? Uhum. O cara, né? Tá. Imagino. Aham. Mas assim, ia ser a Harriet Tubman, e aí tava todo mundo comentando dela, obviamente, nos Estados Unidos tava aquela coisa, e o governo Trump decidiu que não vai mais, entendeu? Então não vai ter mais, pelo menos não até 2028, parece 2028 que vai ser, por algum motivo, tá previsto pra mudança. Mas, quer dizer, enfim, né, não tem nem muito o que comentar, né, dessa coisa que não é nem de se espantar que o governo Trump tenha tomado uma decisão desse tipo, né? Pois é. Na verdade, a gente no Brasil não tem muito conhecimento sobre ela, mas era justamente o que o Dani falou, né? Que ela estava sendo estudada recentemente por causa dessa coisa da nota de R$20 e tal. Que, enfim, eu inclusive cheguei a ver muita gente falando que ela merecia muitas outras biografias e enfim. Aí tem um outro ponto, né, que o Dani até falou sobre esse negócio, né, o governo Trump foi lá e barrou essa iniciativa e tudo mais e tal. Mas vale destacar que, assim, essa mulher existiu ali 1820, 1840, ela faz esse movimento, né, ajudando, né, muitos desses escravos a fugir e tal. Eles tinham que ir, né, em direção ao norte para conseguir a sua liberdade e tudo mais. Ela era uma mulher que escreveu depois, ela teve uma autobiografia, né, publicada e tal, ela conta várias histórias dessas, e ela se orgulhava justamente desse lance dela nunca ter perdido um homem nessas viagens. Então, assim, todas as viagens que ela fez de resgate ali e tal, acabava ajudando e assim, as pessoas chegavam realmente, né, no norte e tudo mais. Isso já é impressionante, porque a gente tá falando de 1830, 1840 ali e tal, que o meio de locomoção era trem, era carroça e tal, então, sabe, não tinha WhatsApp, né, gente? Não dava pra você chegar lá e falar, ô galera, se organiza aí que eu vou chegar na quarta e todo mundo vai embora. Não tinha isso. Então, só isso já é muito, muito impressionante. Aí soma-se a isso que toda essa importância histórica que ela teve e tudo mais, depois ela ainda comandou, né, isso o filme nem mostra, mas ela comandou depois, né, foi uma das comandantes justamente na guerra e tal, né, na guerra civil que teve, ela ajudou e tal, porque ela tinha conhecimento de campo e tudo mais. E aí, olha que absurdo, porque além de tudo isso, além de todas as injustiças que a gente vê e tal, ainda existe essa figura, que é a figura da mulher negra ali, que a gente pode dizer que assim, é muito mais complicada a situação para ela, porque enquanto, por exemplo, os homens negros, libertos e tal, que lutavam a guerra, eles acabavam recebendo pensão do governo e tal, a Harriet, ela não ganhava nada. Ela trabalhou e fez tudo isso sem ganhar absolutamente nada. E mesmo quando ela trabalhou na guerra, ela não ganhava nada. E quando ela finalmente foi receber uma pensão do governo americano, eles resolveram dar para ela $20 de pensão, sabe? Aí vem o governo para dizer que vai colocar o rosto dela numa nota de $20, justamente por símbolo dessa, sabe, de tudo que ela representa e não sei o quê. Eu acho que é uma vitória simbólica ali e tal, mas é importante a gente dizer que isso não tá nem perto de algum tipo de compensação que o governo pode dar com essa mulher, porque o tamanho dela pra história, assim, é algo que, sabe, não dá pra você só colocar o rosto dela na nota de $20, né? Não, o que eu acho curioso é que, assim, você pensa nessa mulher em tudo
fez e ela foi apagada de certa forma, porque é isso, nem quando ela foi recebeu algum dinheiro, $20 é mais um desaforo do que qualquer coisa, né? Porque isso não paga nada. Mas o que eu acho curioso nisso tudo é que, assim, ok, no caso da Harriet, é uma coisa muito incrível no sentido de, tipo, ela ter salvado tantas vidas, tudo que ela fez na Guerra Civil, né, que foi uma guerra muito importante para a história negra americana, dos Estados Unidos, né, no caso. Só que, assim, quantas mulheres negras, elas acabam apagadas como a Harriet também? E quantas a gente nunca vai nem ter chance de ouvir falar? Assim, no caso dela, a gente ainda tem a chance hoje em dia de ouvir falar e, por causa disso, sabe, ajudar a empoderar outras mulheres negras, meninas negras que estão aí começando a viver agora. Mas, assim, quantas outras simplesmente foram apagadas e vai ser isso mesmo, e vai ficar por isso mesmo. E, para mim, isso é o que é mais curioso e, ao mesmo tempo, é muito triste, é pensar que, assim, a Harriet, ela não é a única. Exatamente. Tem uma coisa que você vê no filme isso, assim, tanto o fato dela conseguir, ela foi espiã, né, e não mostra isso no filme tanto, né, sobre ela ter sido espiã durante a Guerra Civil, mas ela foi espiã, e tem aquele momento que ela volta de trem, né, pra ir lá e tudo mais, ela tá já no começo, né, já trabalhando na Underground Railroad. Eu traduzi como uma malha de trem ali clandestina, né, podemos dizer assim. Na verdade, assim, os trens eram os trens normais, eles chamavam de Underground Railroad a rota que eles conseguiam fazer para que, né, para fazer esses negros fugirem, né, das fazendas e tal. Mas a questão ela faz isso e ela é meio que descreditada no começo, tanto que tem um momento que falam pro antigo senhor, né, dela lá, o cara lá, falam que era ela, né, tal, e ele simplesmente não acredita, ele fala, não, ela morreu no caminho. Por quê? Porque eles, na cabeça do cara, jamais que uma mulher faria uma coisa dessas, entendeu? Tipo, ele nem passa pela cabeça dele a possibilidade. Então é interessante, assim, você já vê que tem isso, né, assim, as pessoas demoram pra entender que é ela e chamam de Moses, né, ela ganha aquele apelido. É interessante no filme que mostra, né, acontecendo, eles falando, quem faz isso é o Moses, eles sabem que tem alguém que tá indo lá, ajudando esses escravos a fugirem, e aí, só que eles falam, não, é um homem que faz isso. Na cabeça deles seria impossível uma mulher fazer isso. E daí, tanto que ganhou o apelido de Moses, e ela meio que alimenta isso, né? E assim, e aí entra essa questão, né, do fato de que ninguém acreditou e tal, e entra também aquele que no filme que mostra bem também, que ela conta do acidente que ela teve na infância, né, que ela bateu a cabeça e tal, então ela tinha umas espécies de pequenas, sei lá, momentos de, não sei se seria uma convulsão, uma coisa meio, né, um desmaio, e isso é levado para um lado mítico, né? É levado para um lado mítico, mas assim, é legal também a gente comparar isso com a realidade, porque na verdade não é que ela bateu a cabeça, né? Ela tinha 6 anos de idade, ela estava caminhando numa praça e tudo mais, um escravo estava tentando fugir, e aí o dono desse escravo, que era dono de uma venda também, pegou um peso assim de mais ou menos 1 quilo de ferro e tal, e jogou no escravo para tentar fazer com que ele não fugisse, só que ele errou isso e acertou a cabeça dela. Ela tinha 6 anos de idade, ela ficou em coma. O filme até fala um pouco disso, né? Ela conta um pouco disso, ela fala que ela ficou em coma e tal, um tempo e tal, que ela ficou acho que 2 meses desacordada e tudo mais, e isso acarretou em outras coisas que daí o filme passa por isso, mas ele não se aprofunda, que o fato dela ter uma cicatriz, né, ela tem uma marca bem no meio da testa, assim, mais ou menos, que é justamente desse peso, né, esse ferro, e a pancada na cabeça e tal, acarretou nela ter um problema de narcolepsia e de insônia. Então o que acontecia com a Harriet? Ela dormia quando não era para dormir, e ela ficava acordada quando era para dormir. Então ela não era uma escrava de fazer trabalho braçal. Então o que os seus donos ali fizeram? Pegaram ela e levaram ela para ficar trabalhando junto com o pai dela, cortando lenha. A gente vê isso no filme, vê ela lá cortando lenha e tudo mais. E isso também acarretou o fato dela ser uma escrava difícil de se vender, porque mesmo quando
tentavam vender ela, o pessoal não queria comprar uma escrava que justamente não ia ter o trabalho braçal e que ainda poderia, de repente, né, dormir do nada e tal. Então isso acarretou alguns problemas. Mais tarde, ela começa a ter essas visões que daí sim, ela começa a ter, ela era uma pessoa muito religiosa e ela começa a ter essa coisa mítica que você falou. Whoa, easy now. Easy now. And I've decided not to sell you after all. The fact is, I'd miss you. Now, you've been there all my life. Like your mama was all my daddy's. Daddy vowed never to sell your mama. And I'm vowing never to sell you. You can come on back. I won't hurt you bad. You stay at home. Stay with John. Stay with us. Would you like that? I'm gonna be free or die. E aí entra essa questão, tipo, a religiosidade é a questão ampla, né, na história americana e tal. A religiosidade é um negócio muito, muito importante, né, assim, tanto a questão do tem o pastor, né, que ajuda as pessoas também, que abriga alguns por um tempo na igreja antes de saírem para fugir e tudo mais, a presença, né, da religião, assim, sempre foi muito forte na população negra americana, e isso a gente vê muito em elementos tanto de outros filmes, né, eu lembrei até do 12 Anos de Escravidão, que acho que é um filme que também explora essa religiosidade de alguma maneira, e até hoje, assim, se a gente pensar todos os debates que tem sobre a questão das últimas eleições, né, como que os americanos votam, quando a gente vê essas matérias, você vê que tem isso, assim, a população negra americana é bastante religiosa e forma um caminho, porque a base deles foi muito isso, e a Harriet Tubman, acho que ela representa muito isso, nessa coisa enfim, ter essa questão de saúde, mas que ela leva para um lado altamente religioso e foi vista de maneira religiosa. Ela, inclusive, diz que ela não pegou doenças, né? Ela cuidou de pessoas com várias doenças e ela não pegava essas doenças, então o pessoal foi alimentando essa coisa de que ela era uma espécie de uma figura mítica mesmo, uma pessoa extremamente protegida por Deus, mensageira de Deus e tudo mais, né? Sim. É interessante porque eu acho que faz todo sentido quando você pensa em como a religiosidade é importante para o povo americano e para o negro americano. Uhum. Mas eu achei curiosa a forma como o filme retratou isso. Eu acho que ele mostra, e a gente vê isso desde o começo, né? Até com a coisa do pastor lá no início, ele ajudando ela a fugir e tal, mas a coisa meio dela ser quase como enviada por Deus, eu entendo que o filme vai lá e em alguns momentos ela faz preces, orações para, enfim, Deus iluminar, mas eu acho que colocam isso no filme de uma forma um pouco mítica demais, sabe? É quase como um dom dela, né? Eles fazem quase como um dom dela, né? Parece que ela fecha o olho e aí ela consegue escutar Deus e aí ela tem todas as respostas que ela precisa naquele momento, assim. Uma coisa meio mística demais até. É quase como se não desenvolvessem a ideia da fé dela, mas colocassem ela como um ser acima dos outros, quase um ser imortal, sabe? Um ser santificado e qualquer coisa do tipo, sabe? Eu achei isso meio curioso. Talvez o que tenha acontecido nessa parte do roteiro tenha sido assim, como a gente tem muitos documentos, porque depois ela mesma, né, vai criando essa documentação sobre a vida dela, autobiografia e tudo mais, a gente tem uma visão muito própria, né, de como ela via, porque, por exemplo, tem declarações dela que ela falava que tinha momentos, né, que ela, sei lá, tava fugindo, alguma coisa assim, ela dormia e aí ela tinha uma visão quase que panorâmica, sabe, da onde ela tava, o caminho que ela tinha que traçar, e aí quando ela acordava, ela resolvia seguir aquele caminho. Então, assim, é uma visão que talvez o que o filme queira trazer pra gente seja muito mais isso, o sentimento dela, a visão dela pra com isso, porque realmente era um problema que
né, que a gente via ali de, como eu falei, ela tinha esse quadro de narcolepsia, a insônia e tal, então certamente isso afetava de alguma forma física ela, né, mas eu concordo com você, eu acho que tem ali momentos que o filme, ele traz isso quase como realmente assim, um milagre, é tudo muito divino e tal. Tem uma cena específica que eu achei muito estranha, que é quando ela volta, né, quando ela tá voltando pela primeira vez lá, que ela quer encontrar o marido dela e tal, ela descobre que o marido tá com outra mulher e tudo mais, ela fica arrasada e tal, daí ela vem andando, para na frente de uma árvore, daí ela fica ali, conversa com a árvore e tal, desmaia. Quando ela acorda, o pai dela tá lá já com a venda e tal. Caraca, como? Como esse cara? Será que é um sonho dela? Tipo, eu achei muito esquisito. Então tem um ar meio mítico, meio divino mesmo. E acho que tem a ver um pouco com certeza tem a ver com a diretora. Tem um filme dela que é o Black Nativity, né, que é um filme bastante focado em questões religiosas, e eu vi uma entrevista dela em que ela falou com bastante conhecimento, bastante veemência, que ela conversava com a Harriet enquanto ela fez o filme. Então ela falou assim, eu conversava com ela, eu mentalizava e tal. Então, muito seguramente a Casey Lemons é uma pessoa muito religiosa, né, e levou para essas questões da Harriet, que foram realmente, né, assim, foi se colocado nela como essa figura, então acho que ela quis representar. Mas eu concordo que é de uma forma um pouco rápida, né, acho que o filme não desenvolve tanto, ele simplesmente aquilo tá posto, né, você não tem como nem questionar, nem se perguntar, nem nada, né, uma coisa meio, enfim, e aí entra, não sei se vocês concordam, mas eu acho que tem várias coisas assim, né? Depois eu vi que muito provavelmente foram filmadas muitas e muitas horas, e aí eles encurtaram o filme e tal, tentaram encaixar nas 2 horas, padrões de um longa, né? Mas assim, tem momentos em que eu senti que o tempo estava passando muito rápido, e aí a gente não estava tendo a força disso. Então, por exemplo, o fato de ela ter caminhado centenas de quilômetros sozinha, você só percebe que aquilo é uma coisa grandiosa quando você vê o personagem do Leslie Odom Jr. falando, né? Ele fala, nossa, você caminhou tudo, isso é um milagre. Ele fala, gente, mas eu não vi esse milagre, eu só vi uma pessoa andando. Eu achei a montagem dele um pouco apressada, assim. Realmente fica muito claro pra gente que ela tinha muito conteúdo. Ela poderia realmente ter explorado, eu acho, um pouco mais toda a travessia dela, que foi uma coisa grandiosa, como você falou, Dani. E aí parece que ela pegou cenas meio cruciais, assim, e a edição foi montando uma coisa na outra, meio que sem dar uma fluidade, assim, né? Deixar o lance um pouco mais fluido. Eu achei um pouco apressado demais, talvez um pouco descuidado, assim, sabe? Tem até um momento em que ela pula da ponte lá pra fugir, né, do cara, e ele meio que grita assim, não sei o quê, e aí meio que vai rápido, e eu falei, gente, eu não senti, seria um momento muito dramático, tenso, né, assim, exato. Você pular num rio super, né, perigosíssimo, e o cara também tava quase resgatando e não consegue, e ele é o vilãozão, né, e tal, então assim, acho que foi uma cena muito breve, assim, e daí de repente você já muda e já vai para outro momento, então acho que não teve o drama que poderia ter, né, naquele momento, assim, né. Exato. Eu sinto que falta tensão no filme. Exatamente. Construção de tensão o tempo inteiro, sabe? Ele começa a construir tensão e corta. E aí, de novo, começa a construir uma tensão e tudo se resolve muito rápido, muito fácil, como se fosse assim, a gente precisa correr para contar essa história e não permite que o público sinta de fato as dificuldades que ela teve para conseguir fazer as coisas, porque obviamente não foi nada fácil conseguir resgatar tanta gente, conseguir fugir, mas o filme mostra como se fosse assim, ela era tão abençoada pelo divino, entendeu? Que foi tudo assim, simples. E, gente, ela é escrava. Sim, sabe? Eles usam... Ela sofreu. Eu acho que eles usam aquele final ali, né, esclarecendo tudo, tipo, ela resgatou mais 750 pessoas e não sei o quê, como uma forma de
explicar tudo o que aconteceu. Então a gente não tem esses detalhes, a gente não sabe que foram tantas pessoas, que realmente isso que você falou, cara, desse sofrimento, a gente só vai vendo ela indo e voltando do norte pro sul, e aí no final eles colocam um textinho ali dizendo, ela aconteceu isso, ela resgatou tantas pessoas, morreu aos 90 e poucos anos, sabe? É meio que nessa pressa mesmo. Eu acho que a edição do filme foi realmente uma coisa muito apressada. Assim. Eu tenho pra mim que, assim, a gente tá diante uma personagem que é um mito, sabe? É um personagem, ela flerta justamente com essa coisa de sabe, heróica e tal, e até divina e tudo mais. Então ela beira essa coisa mítica, assim, sabe? Então a gente tem um personagem que tem essa construção. E é isso, pra mim, isso que vocês estão falando é perfeito, assim. Eu senti muita falta da construção dessa figura, sabe? Mesmo assim, a gente começa, né, o filme nesse momento que ela já tem ali algumas visões e tal, é tudo meio... A gente fica, caraca, então é um sonho e tal. Depois a gente percebe que é uma coisa meio recorrente, né? Então é tudo assim, é tudo muito jogado, rápido e tal, e a gente fica meio perdido em relação a isso. Depois é óbvio, daí o filme precisa verbalizar isso, pra deixar claro, né? Ela tá assim, ela é assim, ela fez isso, ela fez aquilo e tal. Então ele vai deixando tudo muito claro pra gente. Agora, pra mim, eu sinto falta disso mesmo, dessa construção do mito, sabe? Quem que é essa mulher? Como que ela se fez? Até a fama dela, né? O momento que ela é tida, e aí o pessoal começa a falar Moses, a ideia de ser um homem, a ideia de darem um nome, né? Que chamavam de Black Moses, né? Um Moisés negro. A ideia em si do nome, ele é esse nome, sabe? Que tem a ver com o nome bíblico, mítico e tudo mais. E aí a gente chega aqui nesse momento em que a gente vê realmente assim, tipo, tá, ela ganhou esse nome e meio que você fala, caraca, de onde que veio isso daí? Como surgiu esse apelido, assim? E aí depois você vai cavando ali que você entende aí o lance, né, dela trazer as pessoas pra perto, salvar as pessoas e tudo mais e tal. Então, assim, eu realmente sinto falta dessa construção. Agora, pra mim o filme ele é muito mais uma porta de entrada, sabe, pra história dessa mulher do que propriamente um filme que eu vou dizer que, não, um filme definitivo sobre a Harriet e tal. Não, eu acho que ele é mais essa porta de entrada, sabe, apresentar quem é essa personagem. Sim. Porque foi assim, a sensação que eu tive ao final do filme foi muito o que eu falei pra vocês. Eu terminei o filme falando, caraca, o nome dela deveria estar nos nomes de história. Quando a gente fala de guerra civil, quando a gente fala de escravidão, né, norte-americana e tudo mais, o nome dela devia estar ali. E assim, eu passei todos esses anos da minha vida sem saber que ela existia. Ela tinha que ganhar um musical da Broadway, né, Rafa? Sim. Não, e aí que tá, porque daí eu fui até pesquisar isso depois e eu vi que tiveram filmes. Tem um filme, inclusive, de 78 que se chama A Woman Called Moses, né, a mulher chamada Moisés. E esse mesmo filme, mais tarde, ganhou uma ópera, ganhou um musical, enfim, em 84, que é cantado e tudo mais. Eu escutei até uma parte dele, é aquela coisa bem clássica, uma ópera mesmo, sabe? Então, pô, a história, assim, é muito legal. Agora, não sei, a sensação que eu tenho é essa, que, assim, ela é uma figura muito grande e que ainda não encontraram, tipo, a obra definitiva dela. Agora, se você quer conhecer essa mulher, pô, quero saber quem que é ela, o que ela fez, assim. Eu acho que esse filme é um filme, uma porta de entrada de primeira qualidade, assim, pra você falar, pô, agora ela existiu mesmo, é uma fábula isso? Não é possível. E assim, o fato dela nunca ter sido pega, o fato dela nunca ter deixado um homem pra trás, na história real, na realidade, o que dizem é o seguinte, a gente tem no filme, ela quer casar e não sei o que, né, tem aquela briga ali e tal, com o fazendeiro e tudo mais, e aí tem aquele filho, né, que é o típico vilão e tal, o cara, vou vender ela, coloca lá o nome dela na árvore e tal, e quando ela sabe, e aí começa a ter aquela coisa de que ela vai ser vendida, ela foge, e aí ela meio que foge, né, as pessoas vão dando ali uma direção pra ela e falam, você precisa ir pro norte, porque lá no norte você vai ficar tranquila e tal. Esse negócio dela ter andado 190 e tantos quilômetros e tal é real,
Isso é contado nos documentos que ela realmente andou tudo isso, e que já é uma coisa impressionante por si só. E aí a gente tem também na realidade o que aconteceu foi o seguinte: como ela era essa escrava que não podia fazer os trabalhos braçais, ela ficava ali cortando madeira e tudo mais, ela começou a ter muito contato também com negros libertos. E aí ela começou a conversar com eles e ela começou a saber que existia essa malha aí, né, de trem e tal, clandestina, que acabava ajudando a levar os escravos pro norte e tudo mais. Quando ela soube disso, ela foi sabendo disso, ela chegou a ensaiar uma primeira fuga. Ela reuniu os irmãos dela, saíram todos pra fugir e tudo mais, e aí no meio do caminho os irmãos dela falaram: não, vai ser muito difícil, é muito longe, não vai dar certo, vamos ser pegos, não sei o que, vamos voltar. E ela resolveu voltar com os irmãos. Eles voltaram pra fazenda, ficaram lá e tal, e pronto. Na segunda tentativa, daí ela foi sozinha. Ela falou: não, eu tenho que tentar, eu tenho que ir lá pra ver realmente isso e tal. Ela foi, fez, e aí a gente tem isso no filme, que ela sai, ela se esconde e tudo mais e tal, caminho 190 e tantos quilômetros, que daí eu concordo com o Dani, tipo, essa caminhada dela dos 190 e tantos quilômetros é realmente assim, a gente não sente isso no filme, né? Eu sinceramente, a hora que eu tava assistindo o filme, eu tava achando muito mais difícil ela correr de saia do que andar 190 e tantos quilômetros. Eu ficava olhando aquilo e falava: caraca, deve ser muito difícil correr de saia, meu. Well, I don't know if you know how extraordinary this is, but by some miraculous means you have made it 100 miles to freedom. All by yourself. Would you like to pick a new name to mark your freedom? Most ex-slaves do. Any name you want. They call my mama Rick, but her name Harriet. I want my mama name and my husband. Harriet Tubman. Voltando só um pouquinho, porque você falou dessa parte da história dela que você sentiu falta, né? Uhum. 2 pontos ali que eu reparei, que pra mim foi interessante. Por exemplo, a gente sabe que ele é um filme de escravidão, mas o que eu acho que a diretora acerta, um ponto que ela acerta bastante, é em não retratar a escravidão com esse sofrimento, sabe? Eu acho que ela quis fazer esse recorte da vida da Harriet de luta e resistência, assim. Porque fica subentendido que ela sofreu agressões, que, enfim, que a gente sabe que as pessoas escravizadas eram extremamente agredidas e espancadas e tal. Mas eu acho que foi um cuidado dela em querer trazer a parte mais, entre aspas, de resistência da Harriet, né? Então, eu acho que isso pode ter sido até proposital. Mas a gente está acostumado a ver cinebiografias em que a gente reconhece desde o início até o final da história da pessoa. E quando existe esse recorte, a gente tem ali cenas de flashback. Então, poderia, sim, ter usado algumas cenas de flashback dela tentando fugir pela primeira vez e não conseguindo, ter colocado um pouco mais de profundidade em algumas decisões dela. Eu acho que esse foi o ponto que ela talvez tenha dado uma escorregada, sabe? De contextualizar um pouco mais toda essa criação da ideia da Harriet em fugir, sabe? Uhum. Assim, eu acho que, de fato, como ela é uma mulher negra, e muitas vezes a gente vê filmes de escravidão feitos por homens brancos, eu acho que a diretora acerta em não colocar essa violência da escravidão de maneira visual, porque ela é uma mulher negra, porque geralmente a gente vê isso vindo de diretores homens brancos. Assim, a maioria dos filmes sobre escravidão são dirigidos por homens brancos. Ok, a gente tem um ou outro filme que tem um diretor negro, mas com produção toda branca, enfim. Eu acho que ela realmente não queria mostrar pela enésima vez corpos negros sendo massacrados, porque geralmente em história de escravidão é isso que acontece, né? Perfeito. Só que eu acho que ela tinha como fazer isso, de dar profundidade à personagem e à luta dela, sem de fato fazer um filme gigantesco, sem mostrar esse massacre, sem até usar o recurso do flashback. E é aí onde eu acho que o problema começa no roteiro e termina na direção. Uhum.
ela poderia, e quando eu falo, por exemplo, de criação de tensão, dava pra ela ter contado toda a história que ela contou, daquele jeito. É isso, várias vezes eu acho que ela, como eu falei antes, a tensão ela começa a ser criada e nunca termina. Não precisaria mostrar nenhuma cena de massacre. Ela também não precisava ser tão didático e o tempo todo, sei lá, a gente vê na fala dos personagens de maneira óbvia, ter uma narração, enfim. Mas eu acho que em alguns momentos do filme dava pra ela ter mostrado mais da personalidade da Harriet. Eu acho que ela ainda começa a fazer isso. Tem uma cena da Harriet com o irmão, quando o irmão diz que ele vai liderar, que a gente vê aquela mulher falando com todo mundo, dizendo assim, a líder sou eu, e não me chama de Minty. Meu nome agora é Harriet Tubman. Então, eu acho que se ela tivesse mais cenas desse tipo, sabe? Ou mesmo de enfrentamento da Harriet com o personagem do Joey Alwyn, que assim, eu imaginei que ele seria o grande vilão da história, e ele é, mas ele quase não aparece. Eu acho, inclusive, que tá bem no papel, mas ele não consegue mostrar mais. Como quase ninguém, assim, é bem engraçado porque é um elenco bem bom. E eu acho que é um dos pontos fortes do filme, assim, a Cynthia Erivo tá maravilhosa. Eu acho ela muito boa. Eu entendo até a indicação do Oscar. Como eu disse no início, eu acho que ela canta super bem também. Mas o elenco é incrível. O Leslie Odom Jr. é maravilhoso. Ele é um ótimo ator. E acho que o Joey Alwyn, né, que é o grande cara branco do filme, ele é um ator jovem, não tem um currículo gigantesco, mas ele é um bom ator. E, enfim, os coadjuvantes em geral, a Janelle Monáe é maravilhosa e está ótima. Então eu acho que o filme se sustenta muito nos atores, sabe? Que, inclusive, se tivessem mais tempo de tela, eu acho que eles conseguiriam até chamar um pouco mais de atenção. Mas é isso, eu acho que justamente por... Enfim, voltando, né? Por ser uma mulher negra e que já viu tantos filmes sobre racismo e escravidão, ela tenta não mostrar o corpo negro de forma violenta, mais uma vez, e eu acho que isso é um grande acerto do filme, sem sombra de dúvida, porque eu acho que pessoas negras já estão um pouco cansadas de se verem sempre na posição de massacrados. E é uma história de resistência, então é importante que esse corpo não seja violentado de novo, enfim. E tem um momento que tem violência, que é justamente com a personagem da Janelle Monáe, né? Talvez seja uma forma do filme mostrar, porque no começo, logo que ela conhece, né, a Harriet, tem uma espécie de embate, né? Porque como a personagem da Janelle Monáe, a Marie, né, nunca foi escravizada, ela meio que fala, olha, você não sabe ter noção, você viveu num conforto, você foi privilegiada. E ela acaba sofrendo essa violência. Então talvez seja até, enfim, não sei se vocês concordam, mas seja uma forma de dizer que até mesmo os negros privilegiados sofrem, né, obviamente, com o racismo e tal, estão sujeitos a essa violência. Enfim, talvez seja algo no sentido de união, né, na luta em relação a todos, né, até, enfim, no Brasil mesmo a gente tem várias figuras políticas de homens negros na chamada extrema-direita que dizem que é tudo bobagem, que não tem que ter nenhum tipo de luta, enfim, eles que vão nessa linha. Então é como se fosse uma mensagem nesse sentido, né, de que mesmo estando num contexto de privilégio, ela sofre essa violência. Então é meio que sintomático que ela seja a personagem que sofre a cena de violência que a gente vê no filme, né? Sim, concordo super, Dani. Eu acho que tem isso tudo que vocês estão falando, e outra coisa é justamente essa questão, como a Ká muito bem falou, da exposição, né, do corpo e tal. Acho isso realmente muito interessante, e assim, eu acho que a gente vê aqui a construção de uma heroína mesmo, sabe? Isso que me saltou aos olhos, assim. Justamente eu acho que por isso, o fato de você não ficar mostrando em telas violências e tudo mais, você acaba não fragilizando a imagem dessa mulher. E aí, como Sim. você vê ela se rebelar contra o sistema, né? Ela buscar a liberdade e tudo mais, então você pega esse recorte em si, você vê a construção justamente de uma heroína, uma pessoa que ela está além das suas marcas, além da violência, ela vai buscar algo que vai além disso, né? E isso realmente eu achei muito legal. E aí, voltando até para a parte de atuação,
que vocês estavam comentando, é realmente assim, é muito bacana, até quando a atriz, né, a Cynthia, ela abre a boca ali pra cantar, na hora eu até falei assim, será que é ela cantando mesmo e tal? Aí depois fui ver uns vídeos, ela realmente canta daquele jeito, e assim, a atuação dela, o que mais me chamou a atenção é justamente esse peso, porque a personagem, ela não fica, sabe, rindo, cantando, feliz e não sei o que, ela tá séria, ela tá centrada, ela sabe, ela tem um foco, ela tá incomodada com aquilo, entendeu? Ela tem alguma coisa ali muito que incomoda ela e ela vai lutar por aquilo e tal. Então essa atmosfera que é criado em volta dela, eu acho que justamente leva essa personagem para esse patamar de heroína, sabe? E pra mim isso foi algo que foi muito legal. Inclusive quando ela finalmente tá lá com o chapéu e tal, eu falei, nossa, ela é essa heroína, sabe? Ela se construiu essa heroína, sabe? E tá muito na atriz, né, assim, porque com tudo isso que a gente tem falado do roteiro, assim, é na força dela se colocar, né, na frente das pessoas e falar, não, eu vou voltar, eu vou recuperar tais pessoas e tal, você sente isso nela, né, e o roteiro do filme e tal, a montagem, infelizmente, fica dependendo só disso, né, pra fazer a gente acreditar que ela é realmente essa pessoa, com essa garra absurda, né, assim. E ela vai crescendo realmente, assim, muda a postura, muda o jeito, muda o olhar, muda o tom de fala, ela vai realmente se transformando nessa heroína, né, tanto que tem uma cena que, quando ela vai por trás, assim, da mãe dela, que a mãe dela acha que tá vendo um anjo e tal, e ela fala, não, mas a minha filha não é assim, a minha filha é mais doce, a minha filha é mais não sei o quê, mais acanhada, e você vê que ela realmente a Cynthia cresceu muito nesse personagem, assim, ela começa meio que, naquela cena ali que ela tá falando sobre o casamento, né, eles estão pedindo a permissão ali, ela tá meio que agarrada no braço do marido, assim, meio atrás dele, com aquele jeito mais acanhado, e aí você vê aquele final onde ela chega toda, como realmente essa heroína que o Rafa falou melhor aqui, como que a evolução da Cynthia foi muito visual também no personagem. E tem uma questão da postura, né, também, que passa essa confiança, assim, tipo, o fato dela não ser, eu tô aqui, tô insegura e tal, tipo assim, ela acredita nas visões dela, ela vai seguir as visões dela. Tá decidido, não sou eu que vou falar pra ela que ela é maluca, que ela é isso, que ela é aquilo, não é esse o ponto é justamente essa confiança, o fato dela se sentir preparada, sabe, acreditar naquilo ali e ela seguir em frente, independente do que qualquer um possa achar. E aí o fato da gente estar em 1800 e tanto e existir todo, né, uma questão ali religiosa ali por trás também, é muito interessante isso, porque realmente ela vai criando esse mito, né, ao redor dela e tal. Essa heroína vai ganhando seus poderes, né, com as pessoas. Inclusive tem aquela cena que eu achei muito interessante, que assim, a gente tem nessa figura desse fazendeiro e tal, que é o anti-herói ali, o vilão e tal, ele tem umas frases ali potentes, né, assim, que vão de encontro a ela, e ela se mantém sempre numa postura muito ela é firme, assim, sabe, ela toma aquelas porradas, ela escuta aquelas coisas assim, mas ela tá ali, ela tá centrada, e isso, a postura dela que é outra. E aí quando a gente tem aquela cena em que ele compara, né, os escravos a porcos e tal, logo no começo, você vai vendo aquilo, a vontade que dá é de você ir lá e enfiar a mão naquele cara. E você vê a postura dela, que ela tá indignada com aquilo, mas ela tem uma aura, assim, uma frieza que vai além daquilo. E a mesma coisa quando ela finalmente pula, né, da ponte. Porque o primeiro argumento dele ela é uma pessoa religiosa, então ele chega pra ela e fala assim, você vai se matar porque suicídio é um pecado e não sei o que e tal, como se tudo que ele fizesse, tudo que ele falasse não fosse, sabe? Então, assim, e ela continua ali naquela frieza, naquela postura dela de segurança do que ela quer, do que ela vai fazer, do que ela foi enviada pra fazer e tal. Então, essa postura dela, que pra mim, assim, é uma coisa que eu
sabe, é encantador. Por isso que eu acho que a personagem, a mulher e tudo mais, me chamou tanta atenção. Depois eu fui querer ver vídeos sobre ela, ver fotos sobre ela e tal, porque eu falei, cara, essa mulher é incrível, é incrível. E essa frieza dela fica muito mais, transparece muito mais pra gente naquele final, né? Aquele embate dos dois ali. Porque você tem certeza que ela vai simplesmente apertar o gatilho e acabar com tudo aquilo, mas não, ela faz questão de meio que vomitar nele o que ela queria desde o começo, assim. Então, é também um embate muito forte, assim, é uma cena muito forte quando ela fala pra ele, né? Você quis destruir a minha família e você não conseguiu, porque somos pessoas livres, e eu sei que somos livres. Então, foi uma cena também que me chamou muito a atenção, assim, aquele final, quando eles realmente se encontram ali e ela consegue falar pra ele tudo que ela com certeza estava com vontade desde o começo, assim. Acho que é uma das cenas mais interessantes, assim, mais empolgantes até, né, dela lá e você apontando a arma pra ele, e aí ela simplesmente sobe no cavalo, fala e vai embora. E ela fala uma coisa, tipo, que ele vai morrer com jovens, né, sofrendo por uma causa perdida e tal. Então é um discurso bem cinematográfico, né, no sentido de que tá lá pra dizer, pra deixar aquela coisa, né, pra fechar o filme e tudo mais, mas é isso, assim, é uma coisa que, né, fazendo essa desabafo e tal, e aí ao fazer isso ela tem esse fechamento, né, pro filme, assim, essa coisa do tipo, assim, você colocou isso e aí ela vai embora, assim, e seria legal se tivesse alguma cena mais, acho que em alguns momentos aí o filme peca por ser muito, né, assim, naquela coisa plano contra plano, tudo muito fechadinho, se tivesse alguma coisa um pouco mais grandiosa em termos, né, da filmagem, você teria uma cena ainda mais impactante, mas mesmo assim é muito interessante mesmo. We cross. I can't swim. Me neither. Robert, care the baby. Isaac, help Miss Lucy. Junior, help Jane. This fool trying to drown us. Lindsay, you done gone full crazy. We got an old woman and a baby with us. Oh, we ain't going in that river. Come on, y'all. I say we are. Now you be free or die. Aí eu queria até trazer um pouco do contexto histórico, né? Porque não existe registros exatos de quando que a Harriet ela nasceu e tudo mais, mas diz ali que é mais ou menos por 1820, né, que ela nasceu, e ela faz tudo que ela faz no filme e tudo mais durante esse período, até 1860 mais ou menos, ela tá nisso, né, tá caminhando, ajudando a resgatar esses escravos e tudo mais. Esse período histórico dos Estados Unidos, entre 1815 e 1865 mais ou menos, ele é marcado por dois acontecimentos distintos, assim. Existe um início da expansão americana, né, em direção ao oeste, e também a crescente divisão política, né, que está acontecendo. A divisão política, social, econômica e tal, que está acontecendo justamente entre o norte e o sul. Principalmente quando se discute justamente a questão do trabalho escravo, né? E aí isso vai culminar na Guerra Civil Americana, que se inicia em 1861 e vai até 1865, são 4 anos de Guerra Civil, mas que tem essa guerra entre o Norte e o Sul e tal. O filme ele passa por isso, justamente porque eles deixam muito claro, né, que ela estava no Sul e aí ela precisa ir pro Norte e tudo mais, porque é lá, né, que ela consegue ser livre e tal. E você, quando ela chega finalmente no norte, a gente tem aquele respiro, né? Porque ela tá andando no meio da rua, assim, você respira junto com ela. Você vai falando, caraca, porque você tá tenso, andando junto com ela tenso, assim. Tipo, a qualquer momento ela vai ser pega, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa com ela e tal. E aí no norte não, ela se sente mais em casa ali e tal. E aí existe duas coisas interessantes aqui, que é, a primeira é que quando ela chega no norte, passa por tudo isso e tal, ela andou, né, aqueles 190 e tantos quilômetros para chegar até ali. Aí o que acontece? Depois de um tempo, existe aquele negócio que eles até falam também no filme sobre o compromisso Clay, né? Que se chama o compromisso de 1850 ou o compromisso Clay, ele tem esses dois nomes. Isso daí foi um conjunto de iniciativas legislativas e tal,
né, que teve nos Estados Unidos, que era para tentar regulamentar algumas coisas e tentar amenizar de alguma forma essas brigas que estavam tendo entre o norte e o sul. E uma das coisas que aconteciam, né, uma das coisas que a lei falava era justamente essa questão do escravo e tudo mais, que a lei dizia assim, que o escravo que acabava fugindo, né, ele poderia ser seguido e tal pela pessoa que estava no sul e tudo mais. Em qualquer estado do norte ele podia ir atrás, capturar o seu escravo e trazer de volta, porque até então cada estado ali tinha sua regra e acontecia como a gente viu no filme, tipo, a Harriet subiu, foi pro norte, ela tava livre ali e tal, e o cara não podia fazer nada, ele não podia ir lá, porque lá ela era uma mulher livre, né? E aí, quando surge, né, esse compromisso Clay, aí os donos de fazenda e tudo mais resolvem justamente ir atrás dos seus escravos e tal, para capturar eles e tudo mais, e trazer eles de volta para sua fazenda. Então isso aconteceu realmente, e aí a Harriet, ela faz outra coisa que é muito interessante, que no filme também mostra pouco, que é o seguinte: como ela faz essa primeira caminhada de 190 quilômetros e tudo mais para ir pro norte, ela começa a levar o pessoal pro Canadá. Ou seja, ela anda mais ainda do que os 190. Que o 190 foi simbólico porque ela realmente andou, sabe? Ela estava ali mexendo as perninhas dela e andando mesmo. Agora, no caso do Canadá, eles conseguiam usar essa malha de trens aí e tal, até levar os escravos pro Canadá. Mas ela fazia isso. Essa mulher, ela saía de um lugar lá do norte, descia aí até o sul, reunia os escravos, escondia eles, enfiava dentro desse trem, aí subia e ia até outro país para conseguir tornar esses escravos livres. É incrível, assim, é incrível isso que ela fazia, e até porque em sua história ela não deixou ninguém para trás, ou seja, é de uma eficiência invejável, sabe, o que ela fazia. E essa postura que a gente vê no filme, que é essa postura dessa pessoa que tá consciente, que tá segura daquilo ali e tal, eu acho que dizia muito, assim, a respeito dela, entendeu? E aí quando você vai ver fotos dela reais e tal, você sente esse peso, essa segurança ali junto com ela, sabe? Ela era uma mulher muito consciente daquilo que ela fazia. E não à toa, né, depois ela ainda trabalha, né, por direitos, né, sempre trabalhando, sempre sendo uma ativista nessas questões e tudo mais. E no final das contas, o filme até passa por isso, que ela acabou morrendo super velhinha, né, com 90 e tantos anos. Ela morreu pobre, morreu de pneumonia em um hospital que ela ajudou a construir. Ela ajudou a captar recursos e tal. Cara, eu assistindo o filme dessa mulher, eu me sinto um nada, sabe? Caraca, é inacreditável o que ela fez. Sabe, ela fez tanto nesse período que ela passou pela Terra, assim, que é invejável esse movimento dela, né? E é isso, aquilo que a Carissa falou, né? Quantas outras também não fizeram e exato. A gente não sabe, né? Porque também tem isso, né? Tipo, ela fala, né, sobre quer ser livre, que é melhor morrer. Assim, é melhor morrer ou ser livre. Ou ser livre, né, duas opções, morrer ou ser livre, que inclusive é uma questão que tem no Pantera Negra, né, que o personagem do vilão lá fala isso, né, o Killmonger. Ele fala alguma coisa nesse sentido, né, que é uma percepção que muitos não tiveram e tudo mais. Mas é isso, assim, tipo, quantas não fizeram a mesma coisa e acaba virando obsessão, porque é o que a pessoa, né, é justamente a luta que ela precisa, justamente porque a outra opção é morrer, né? A partir do momento que ela determina isso, né? Assim, é interessante de se pensar. Uma vez eu vi um debate sobre a questão dos senhores, né, de escravos e tal, que, claro, são os grandes vilões pela temática do filme, óbvio, mas eles são principalmente o pai do rapaz lá que morre logo no começo, mas até o cara lá, né, são pintados como, assim, aquela coisa do tipo assim, como ele é mau. E uma vez eu vi um debate e uma crítica dizendo que isso é uma forma de deixar o espectador branco um pouquinho mais tranquilo com quem diz, olha como eles eram maus e eu não sou mal desse jeito. E o quanto, enfim, o quanto seria importante ou seria interessante de se mostrar que esses homens podiam ser aparentemente
legais, muito bacanas, tem uma coisa... Não, é que o vilão, ele fica quase caricato, né? Não, então, porque ao deixar ele extremamente vilanizado, e óbvio que eles são os vilões, a questão não é essa, mas ao deixar ele totalmente vilanizado, você afasta mesmo, né, assim, o espectador branco, o espectador inclusive americano e brasileiro e tal, que, sei lá, descendente, escravagistas e tal, que vai falar assim, tá vendo como eles eram malvados, olha que época terrível. E na verdade isso era tão naturalizado que sabe, assim, muitos podiam ser pessoas aparentemente super joias, super ok's, entendeu? Em termos de convivência e tal. E que esse tipo de coisa seria interessante de se ter, sabe? Personagens mais tridimensionalizados, para que a gente também, sabe, assim, se incomodasse com isso, sabe? Eu acho que como o Rafa falou, é uma forma meio caricata, assim, né? Talvez, como por exemplo o personagem do Leonardo DiCaprio no Django Livre, assim. É uma coisa extremamente caricata, é uma coisa extremamente forçada, né, o personagem dele, pegando muito o exemplo que me veio agora à cabeça, assim. Mas eu acho que pode, não sei, assim, eu não tenho uma opinião tão formada em relação a isso, mas pensando de uma forma mais fria, assim, um pouco fora da caixa, talvez seja uma forma meio de chocar as pessoas brancas, como você mencionou, Dani. Sim, eu acho que faz sentido. Ao mesmo tempo que eu sempre fico na dúvida, eu acho que é importante mostrar como eles eram cruéis com as pessoas negras. Mas eu acho que realmente seria importante mostrar que eles não eram monstros, que eles não eram monstruosos no dia a dia, sabe? Com as outras pessoas, que isso era reservado para os escravos, sabe? Mostrar realmente que é aquela coisa, assim, não eram monstros, eram pessoas normais, eram seres humanos e que simplesmente se achavam superiores por conta por serem caucasianos, sabe? E que esse tratamento cruel e absurdo era reservado só para um grupo de pessoas, porque eu acho que realmente se a gente enxerga essas pessoas como sempre monstruosas com todo mundo, eu acho que também causa esse impacto, mas ao mesmo tempo eu acho que causa esse afastamento. Uhum. Óbvio, eu não sou uma pessoa branca, então pra mim sempre é horrendo. Mas e eu acho que pra maioria das pessoas, mesmo as brancas, não sei, que eu convivo, sempre eu acho que é horrendo também. Mas não posso afirmar com 100% de certeza, porque é isso. Como eu disse, sou uma pessoa negra, pra mim é muito sofrido. Parece até uma coisa meio de serial killer, assim, né? Que tem, por exemplo, o filme do Ted Bundy, mostra como ele era doce, carinhoso e amável com a namorada, mas o quanto que ele era cruel com as vítimas, assim. Então é praticamente essa, não uma comparação direta, mas eu acho que é uma comparação que, quando você falou, por exemplo, de ele tratar bem outras pessoas e as pessoas escravizadas não, isso é uma coisa óbvia que a gente já sabe, mas é uma aproximação que me veio à cabeça, assim, sabe? Uma comparação que me veio à cabeça. Não, é porque eu digo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que para isso acontecer tem que ser feito com muito cuidado para não acabar colocando aquele personagem como se fosse uma pessoa muito bondosa que simplesmente, foi um erro de cálculo, sabe? Foi um erro de julgamento. Então, eu acho que também é uma linha muito tênue, sabe? Entre os dois extremos, entre mostrar uma pessoa muito boa e mostrar uma pessoa muito monstruosa. E criar esse personagem que tenha essa complexidade, que não é um monstro, porque, na verdade, não é. Nunca foi, sabe? Sempre foram pessoas normais, que é até a coisa... A gente vê hoje esse grande problema, sabe? De pessoas que acham... mas eu não sou racista. Meu anjo, você vive numa sociedade racista. Então, assim, você vai reproduzir comportamentos racistas. Não Sim. importa, mas eu sou uma pessoa tão boa. Não tem a ver, racismo não tem a ver com bondade ou com maldade. E a gente precisa excluir isso, sabe? Da mentalidade e da mentalidade social como um todo, porque ainda se pensa assim. E é por isso que existe tanto racismo institucionalizado, sabe? Já tá tão intrínseca a vivência das pessoas que a maioria não enxerga como racismo. Às vezes, a própria pessoa negra já não enxerga mais como racismo porque já se habituou àquele tipo de comportamento. Então, é preciso mesmo parar de achar que, assim, racistas são aquelas pessoas horrorosas, entendeu? Muito malvadas, que fazem tudo porque querem massacrar o outro.
Sim. Que externam, que maltratam. Quando você... as questões de privilégio, sabe? Os privilégios que você faz questão de manter e de perpetuar, muitas vezes, sem se dar conta, isso é racismo também. Então, assim, existem micro-racismos o tempo inteiro, sabe? Então, eu acho... Pois é. Então, assim, é preciso parar de achar que o racista é sempre monstruoso. Mas, para colocar isso num filme sobre escravidão, a linha é muito tênue e é preciso muito cuidado. E isso é muito difícil. I do own you, Mandy. Even now, you're mine. I was never yours, Gideon. I was never nobody's property. Ever since your daddy sold my sisters, I prayed for God to make me strong enough to fight. And that's what I prayed for ever since. I reasoned that there was one or two things I had a right to. Liberty or death. If I couldn't have one, I'd have the other. E vocês sabem que esse tema do racismo e da sua estrutura na sociedade e tal, ele me chama muito a atenção. Eu tenho cada vez mais lido sobre isso, tenho entendido um pouco mais sobre isso, estudado isso, aprendido a ouvir mais sobre isso também, né? E aí como que eu vejo, né? Assim, eu sou um homem branco, hétero, de classe média, e eu me vejo como um racista em desconstrução, entendeu? Porque é justamente isso que você falou. Eu acho que eu não tô imune a isso, e para mim o fato de eu assumir isso para mim mesmo é uma forma de, quando eu vejo um filme desse, e aí até por isso que eu falei pro Dani que essa questão desse vilão, a gente vê esse vilão até de uma forma meio que uma caricatura mesmo ali, ele fica até meio, sabe, até meio bobo assim, porque ele fica, sabe, muito vilanesco aquilo ali, enquanto o resto não é, né? Então, quando eu vejo isso, por exemplo, e eu vejo esse tipo de filme, eu olho para aquilo e falo assim, caraca, se eu tivesse lá hoje, eu seria essa pessoa, eu seria essa pessoa que tá ali na fazenda. Porque, assim, a gente não... Era outra época, outra consciência e tudo mais. E o fato é, eu sou um homem branco. E é isso. Eu não ia ter noção do que é aquilo. Então, assim, quando eu vejo aquilo, e isso pra mim, isso que você falou pra mim, é perfeito, assim. A gente precisa deixar de olhar pra essas coisas e achar que o racista é só aquela pessoa que é monstruosa, que é a que maltrata, que é a que xinga, que é a que é não sei o que e tal. Não, a sociedade ela foi inteira construída em cima disso, e enquanto a gente consegue, né, conversar hoje sobre isso, consegue entender um pouco mais sobre isso, você homem branco, você mulher branca e tal, você precisa assumir o seu papel como uma pessoa, sim, eu sou uma pessoa racista, eu tenho isso, é nas menores coisas, é justamente nos privilégios e tal, então eu acho isso muito válido, por isso até que quando eu vejo um filme desse, eu vejo um vilão desse, eu chego a achar bobo, porque o cara, ele não precisa ter aquele peso vilanesco ali. E veja, quando eu falo de peso vilanesco, quando eu falo dessa vilania, eu tô me referindo justamente a essas caras e bocas que são feitas ali. Então, assim, você vê o cara tá ali, daí ele abaixa um pouco a cabeça, dá aquela olhada, sabe, mais profunda, a voz dele muda, ele é o cara que não tem nenhum tipo de sentimento, ele é grosseiro e tal. E como que você ameniza isso de alguma forma? Você tem que pegar esse mesmo vilão e mostrar o seu lado humano, entendeu? Ele cuidando da mãe e tal, que o filme até faz isso, né? A gente até vê isso lá. Só que assim, ainda assim, faltou um pouco mais disso. Por quê? Porque você tornar essa pessoa, tornar esse vilão um pouco mais palpável, ele mostrar que ele é um ser comum, ordinário e tal, e que comete sim seus atos de racismo e tal, é uma forma de você chegar ali e mostrar assim, cara, a sociedade ela é assim, ela foi construída assim. Então o cara, ele não precisa ter esse peso da vilania, ele não precisa fazer caras, bocas e não sei o que, sabe? Não precisa ser isso. A gente pode justamente estruturar de uma forma para mostrar assim, o racismo sim está permeado em todas as camadas da sociedade. Porque é justamente isso, eram as pessoas continuavam ali e ainda são, né? As pessoas ainda atravessam a rua, as pessoas ainda olham com esse olhar, sabe, para diminuir o outro e tudo mais. Então assim, eu pelo menos hoje, eu me vejo dessa forma, eu entendo que
eu sou um racista em desconstrução e que eu preciso aprender a ouvir cada vez mais pessoas como vocês e outras pessoas, tantas que estão aí, e de repente conhecer histórias como essa da Harriet e tal, porque é isso que, cara, esfrega na nossa cara a realidade. A gente precisa colocar a mão, o pé no chão e ver a realidade como ela é, e não ficar nessa bolha eterna achando que, sabe, isso tudo é fantasia, que atinge só um ao outro, e essas pessoas que lidem com isso. Não é isso, a gente vive em sociedade, entendeu? E eu acho que o seu pensamento é muito correto, porque é aquilo que a gente fala, que o racismo não é um problema só de pessoas pretas, né? Ele é um racismo ele é um problema de todo mundo, na verdade. Então eu acho que é um pensamento muito poderoso esse seu, Rafa, porque a gente vê que hoje em dia a sociedade, muita gente nessa sociedade que a gente vive não pensa dessa forma. Então acho que se cada um pensasse um pouquinho nesse lance de pensar, cara, isso não é um problema só da população preta, isso é um problema de todo mundo, estaríamos hoje em dia talvez em um passo acima, sabe? Até eu fiz a pergunta, eu pensei na situação, por exemplo, no comecinho do filme, em que ela pede, né, pra ser liberta ou pra se casar e tudo mais, alguma coisa assim. E o cara meio que, né, ele é todo assim, você não vai, você é minha, né, e tal. E sendo que, assim, eu imagino que muitas situações ocorreriam de uma forma, ele estaria, tipo, de boa, ele falou assim, não, tipo, tchau, sabe, mas não, você não vai. Então acho que muita violência acontece, e acontece até hoje, de uma maneira a pessoa está lá, assim, plena, ela fala assim, não, você não vai, ou toma uma atitude racista, mas não está esbravejando, né, como um vilão do filme e tudo mais. Por isso que eu coloquei até essa questão. Mas é bem isso, assim, eu acho que é complicado como o filme retrata essas coisas. Acho que ele retrata até que bem, e a gente comentou já do ator que faz, né, o rapaz mais novo, branco lá, que ele é muito bom e tal, mas realmente é um debate que acho que é importante de se colocar justamente por isso, porque pra gente discutir, chegar a esse ponto, né, assim, do quanto as coisas são enraizadas e não residem somente no raivoso, né? Não tá só o racismo não tá na velhinha raivosa que xingou né, a mulher do caixa, ela tá em cada coisa, em cada detalhe da sociedade e tudo mais. Exatamente. Eu queria saber de vocês também sobre a importância, né? Porque aqui a gente tem um filme, por mais que a gente olhe para esse filme e identifique, né, problemas com roteiro, problemas com, sei lá, com a construção da história e tudo mais, com a filmagem, alguma coisa de fotografia e tal, a gente vê ali, tipo, uma história de uma mulher preta que lutou contra a escravidão, que ajudou ali pessoas, né, se emanciparem e tudo mais, né, ficarem livres e tal, nesse momento tão conturbado. A gente vê esse filme sendo conduzido por uma diretora preta também, que estava ali fazendo, como até o Dani já falou, que tinha dificuldade com seus financiamentos de filme e tudo mais. Ela faz esse filme, o filme agora acolhido, né, tá dentro do Telecine, mas é um filme que já passou aí, né, pelo Oscar e tal. Então eu queria saber de vocês, a visão de vocês sobre a importância, o significado de você ter produções desse tipo, porque a gente tem duas coisas aqui que esse filme vai bater de frente, que é justamente a questão racial, e a gente pode também falar do patriarcado como um todo, né? Porque a gente tá falando aqui de uma história de uma mulher e tal, e a figura do homem ali, ela se resume basicamente a esse vilão e tal, mas assim, a história é centrada nessa mulher e tal, que é essa heroína que a gente vê ela sendo construída. Então eu queria saber de vocês isso, qual que é a visão que vocês têm para a importância desse filme, acima dessas questões técnicas, né, que a gente até já mencionou aqui, mas da sua questão mais conceitual, assim. Eu acho que, como você já tinha falado no começo, eu acho que a importância é trazer, não, como até a Ká tinha falado também, é a história da Harriet, é fazer as pessoas conhecerem cada vez mais a história dela, porque é uma história muito potente, é uma história muito importante que as pessoas precisam conhecer, isso fora dos Estados Unidos, né? E também meio que abrir portas para que outras mulheres, não só mulheres, mas que outras figuras pretas da história sejam trazidas para a atualidade, sejam conhecidas, sejam retratadas. Eu acho que isso é cada vez mais importante. A gente passou agora por um momento em 2020 que
em que toda essa questão do racismo e da brutalidade cresceu muito mais, né, devido a um assassinato terrível de George Floyd, mas eu acho que é cada vez mais potente que a gente traga essas histórias, né, que a gente retrate essas pessoas que foram tão importantes e que marcaram a história, não só dos Estados Unidos, mas eu acho que até aqui no Brasil também, se falar um pouco mais de personalidades pretas que a gente teve e que são fundamentais para construir a nossa história. E eu acho que ter diretora preta à frente é sempre um privilégio, assim. Eu sou das pessoas que, se eu souber que um diretor é preto, eu vou sempre atrás dos filmes. Eu acho que é super importante colocar uma pessoa preta à frente da direção de histórias como essa, porque a gente vê que a sensibilidade e a forma de retratar, ela diferencia muito, né? Então, acho que é um filme que tem uma potência muito grande, embora as escorregadas técnicas que a gente já falou aqui, mas eu acho que é um filme que explorou de uma forma boa, né? Uma forma importante, assim, para a história. Eu sempre lembro, sempre que eu vejo alguma mulher preta fazendo alguma coisa, eu lembro da Angela Davis, né? Que fala sobre a pirâmide social e diz que quando uma mulher preta, ela se mexe, a pirâmide mexe junto com ela. Para mim, assim, sempre bate nisso, porque independente de qualquer problema técnico que o filme tenha, enfim, você tem uma cineasta preta, mulher, né, fazendo um filme contando a história de uma outra mulher preta e levando isso para um número bem grande de espectadores e independente de qualquer problema, esse filme teve um reconhecimento que, assim, não é todo dia que uma diretora preta tem esse tipo de oportunidade. Eu sei que ela não é a única, tem outras que estão aí chegando e conseguindo muita coisa, mas, assim, mulheres em si, dentro do audiovisual, dentro do cinema, elas já têm pouquíssimas chances de errar. Uma mulher preta tem menos ainda. Exato. É muito difícil, sabe? Conseguir dinheiro para produzir um filme desse, conseguir sinal verde, sabe? Para fazer um filme desse tipo, é difícil. Então, é isso. A partir do momento que você tem uma mulher preta contando uma história de outra mulher preta, você tá aí fazendo um serviço social. Pelo menos é o que eu acho. Então, assim, para qualquer pessoa, qualquer mulher negra que trabalha com audiovisual, ver um negócio desse, assim, é sempre muito válido. E mais do que isso, né? É isso, assim, uma história dessa, quando você pensa que a gente ainda tá 2020, uma história dessa ainda é relevante, sabe? É extremamente relevante. Então, é isso, assim, eu sempre vou ser uma grande entusiasta de trabalhos de mulheres negras, sabe? Não precisa nem ser só no cinema, mas assim, é o meu negócio, né? É o que eu gosto de falar, de ver, enfim, é sempre muito importante. E eu gostaria que tivesse mais. Dá um gás, assim, né, cara? Sim, lembra uma porque esperança. eu trabalho. Lembra porque eu tô aqui. E isso é verdade, dá um puta gás, assim. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento gostoso que a gente tem aqui para dar uma dica para vocês aproveitarem melhor a sua semana. É óbvio que já fica, né? O Plano Detalhe Premium aqui, o Plano Detalhe Plus aqui, é justamente você ir lá e assistir Harriet, que está no Telecine, esse filme sensacional que a gente falou aqui. Então, se você não assistiu, vai lá assistir. Mas, além disso, temos mais planos detalhes aqui. Então, Dani, vamos começar dessa vez com você. O que você trouxe de bom pra gente? Teve 2 semanas pra colher plano detalhe bom, Dani? Tive, mas não vou dar tantos planos detalhes. Vai ser um só hoje. Tá? E vai ser temático, assim. Tem a ver com o
tema da semana, né? Que a gente tá lançando esse podcast em semana no Dia da Consciência Negra e tudo mais. A escolha desse filme foi muito por conta desse contexto, que é muito importante. E tem um canal que eu conhecia, fazia tempo que eu não via. Na verdade, até o autor do canal tinha dado uma parada, voltou, e eu vi que ele voltou, já tem um tempo, que é o PH Cortes. O PH Cortes é um cara que faz uns vídeos há bastante tempo, tem uns vídeos antigos dele super novinhos, assim, ele era criança de tudo, já tá mais velho agora, né, tá com já cara de adulto, e ele fala, entre várias questões, sobre negritude, sobre, enfim, racismo no audiovisual, etc, etc, ele fala muito sobre heróis, ele tem uma série de vídeos, né, sobre meus heróis negros, ou algo desse, não lembro agora exatamente o nome, mas ele fala sobre várias pessoas, né, heróis da história do Brasil. Então ele fala sobre, por exemplo, Dandara, sobre, né, que foi uma guerreira também, junto com o Zumbi dos Palmares. Tem um recente sobre o Mussum, inclusive, que ele fala sobre o Mussum e a importância dele, quem foi mesmo, a história dele. Tem desde muito pessoas recentes, né, e pessoas mais antigas da história do Brasil. E ele conta isso tudo de um jeito interessante, de um jeito bem didático, e é um canal bem bacana de assistir. Então, para quem também viu aqui a gente falando sobre a Harriet Tubman e falou assim, poxa, mas no Brasil não teve Harriet Tubman? Teve, né? E no canal do PH ele conta várias histórias interessantes de várias pessoas, entre outros temas, outros vídeos que ele também faz. Então fica a dica aí desse canal aí, que é bem interessante. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer a mãe dele, que ela foi, na época que eu trabalhei numa empresa, ela foi visitar lá, a gente conheceu a mãe dele, ela é super gente boa. E é isso. Caraca, essa informação foi muito aleatória, assim. Não, mas é que a mãe... Não, mas sério. Mas a mãe dele não trabalha numa agência, né? Isso, ela tem... Agência negros? Isso, ela tem uma agência de youtubers negros e tal, e ela foi na empresa que eu trabalhava antes, e aí, enfim, eu conheci ela, e aí que eu conheci o trabalho dele, que ela falou assim, meu filho tem um canal também e tal, então... enfim, bom, então faz sentido, eu achei que você tava só se vangloriando de conhecer a mãe de um youtuber. Não. Mas ela é super gente boa. Adorei. Muito bom. Então tá aí, PH Cortez, né, Dani, o canal, vai ter link aqui no post. Lembrando, né, você que vai ter link aqui no post. Então, se você não pegar alguma coisa e tal, vai lá no post desse podcast, vai estar lá tudo anotadinho, né? O Dani indicou o canal no YouTube e tal. Tá lá o link, é só clicar, você vai ser direcionado para aquilo. Kai, e você, o que você trouxe de bom pra gente, Plano Detalhe? Seguindo essa linha, né, vamos falar sobre negritude, privilégio branco e, enfim, tem um filme que saiu recentemente no Telecine, inclusive, que fazia muito tempo que eu queria que saísse aqui no Brasil, que é o Desculpe Te Incomodar, o Sorry to Bother You, do Boots Riley, que é um filme louquíssimo, que vai ter o Lakeith Stanfield, que faz Atlanta, fez o Corra, enfim. Ele é um atendente de telemarketing, ele é negro, e um dia a vida dele meio que muda porque ele começa a seguir um conselho que dizem a ele para ele começar a usar a voz de branco dele. E nos Estados Unidos tem muito isso, né? Assim, existe até meio que um preconceitozinho, né? Que falam assim, de tipo, dá pra conhecer uma pessoa negra por causa do jeito que ela fala. E enfim, rola essas coisas, né? E aí ele começa a usar a voz de branco e ele começa a subir, ascender socialmente na empresa. E a partir disso, vira uma luta de classes e vira uma loucura, porque esse filme é uma das coisas mais loucas que eu já vi nos últimos tempos. E, enfim, eu não vou dar muito spoiler, mas tem algumas interpretações bem interessantes. Tem, além do Lakeith, tem o Danny Glover, tem a Tessa Thompson, o Terry Crews, o Armie Hammer, que tá, enfim, bizarríssimo. Enfim, esse filme é bem louco, ele é bem engraçado. É aquele filme que geralmente ou você ama ou você odeia. Mas, enfim, fica a dica, é um cineasta negro, bem diferentão, e é isso. Muito bem, demais. E aí, Tami, e você? O que você trouxe de bom pra gente dessa vez? Bom, eu também vou seguir nessa mesma linha aqui. A gente tá no Dia da Consciência Negra, né? E falando de mulheres pretas. Então, e eu tô numa fase, gente, de ver filme bobinho, leve, divertido, porque, né, a vida não tá fácil. E esses dias eu assisti A Chefinha, que também tá no catálogo do Telecine. É um filme divertidíssimo. Ele é dirigido pela Tina Gordon Kisme, ou Chisme, eu não sei exatamente como pronunciar.
Lucy, o nome dela, mas conta a história de uma empresária que é bem sucedida e tal, e ela costuma ser um pouco chata, né, meio pegajosa com os funcionários, até que um dia ela é meio que enfeitiçada, assim, e ela volta a ter 13 anos. Então agora ela é só uma garotinha ali que precisa rever a postura dela. E é um filme, assim, pra morrer de rir, é super engraçado. Tem a Regina Hall, a Issa Rae, enfim, tem gente muito legal no elenco. E é aquele filme mesmo pra você ver, assim, fim de noite e dar uma relaxada, sabe? Então, é a minha dica aí pro Plano de Detalhe. Muito bem, olha aí, cheio de dica bom. Olha, eu vou acabar fugindo um pouco, né, disso, porque eu não me preparei dessa forma, então... Sinto muito. Mas eu tenho 2 dicas legais aqui pra vocês. A primeira é a seguinte: eu descobri recentemente o canal do Kevin James no YouTube. O Kevin James, pra quem não sabe, é aquele ator que fez Hit, né? Que ele é o cara que pede o conselho lá pro Will Smith e tal. Ele fez também, sei lá, Segurança de Shopping, fez Gente Grande, Zelador Animal, Professor Peso Pesado, não sei o que e tal. Enfim, é um comediante, né? E ele criou esse canal no YouTube dele, e ele tem um quadro no canal dele que eu tô achando tão genial, que se chama The Sound Guy. E basicamente ele faz o papel de um cara que é o técnico de som do filme, e ele tem que captar o som de filmes. E aí encaixam ele em cenas que já são de filmes antigos. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, vou descrever aqui, mas vale a pena vocês irem lá ver. Por exemplo, o filme que tem a Lady Gaga, o Nasce uma Estrela, ele tá ali, ele é o técnico de som. Então ele fica com os braços levantados, segurando o microfone. O Bradley Cooper tá lá cantando e tal, e o Kevin James tá lá segurando o som. Aí o Bradley Cooper faz aquela, sabe, dá aquela chamadinha na Lady Gaga pra ela ir pro palco, pra daí cantar a música Shallow Now e tal, né? E aí ele fica segurando assim, a Lady Gaga, tipo, fica assim, vai, não vai, vai, não vai. Aí o Kevin James resolve que ele vai no lugar dela. E ele vai, e aí eles fazem toda a montagem, ele no palco, junto com o Bradley Cooper, os dois cantando junto, ele canta mal pra caramba, a Lady Gaga fica do lado de fora só olhando. Cara, é muito bom, é muito bom. E pra mim, um dos mais geniais é o que ele faz a montagem com o Gênio Indomável, né? Que tem o Robin Williams e tal. Cara, ele abraça o Robin Williams. Ele abraça o Robin Williams na cena. Eu não vou nem falar nada, assistam, porque é incrível. Eu tô inscrito no canal dele, tô adorando as coisas que ele tá fazendo lá. Então esse é meu primeiro plano de detalhe. O segundo plano de detalhe é o Projeto Humanos, o Caso Evandro. Finalmente eu posso indicar isso aqui, porque acabou, né, Dani? Finalmente. Nossa, verdade. Gente, só não dei spoilers, porque eu ainda não ouvi o último, pelo amor de Deus. Eu tô super ansiosa, preciso parar um tempo da minha vida. Não, nem vou dar spoiler. É só assim, eu queria indicar, porque o trabalho feito ali, o trabalho jornalístico do Ivan Mizanzuki, o trabalho feito ali é um trabalho muito bacana. Pra quem não conhece o Projeto Humanos, o Caso Evandro, que eu acho difícil, né? Mas pra quem não conhece, basicamente ele vai dividindo o podcast em temporadas. A última temporada, que foi a maior, se chama O Caso Evandro, que conta a história de um menino de 6 anos que foi encontrado morto, né, no Guaratuba, na região praiana do Paraná. E aí existe toda uma, sabe, pessoas foram presas, e existe toda uma teoria da conspiração e não sei o que e tal. E o Ivan se propõe a tentar entender um pouco mais esse quadro. É um quadro que aconteceu em 94, sei lá, nos anos 90. Então aquela coisa, sabe, bem complicada de se entender. As coisas já passaram muito tempo, já tem gente que já morreu, já tem gente que, sei lá, não tem mais documento e tal. Então é um projeto muito bacana. O Ivan fez um trabalho sensacional, a quantidade de coisas que ele leu, né? Os autos que ele teve que analisar, bater uma coisa com a outra. É um trabalho jornalístico incrível dessa linha true crime, né, que a galera tem elogiado muito, né? E assim, é investigação mesmo, né? Então tem episódios que é tipo a audiência que foi gravada, auto de processo sendo lido, é investigação, assim, é um negócio... As fitas, né? As fitas, não sei o que, e aí você vai tentando formar o quebra-cabeça. Não é tipo
uma série, né? Assim, aquela série. A ideia não é essa, isso que é interessante, porque é realmente jornalístico mesmo, assim, bem. Não é o podcast da Mostra de São Paulo com um roteirinho feito ali em 2 dias, né, Dani? Exatamente. É uma coisa mais complexa. Mas enfim, fica essas duas dicas pra vocês aí. Eu acho que vocês vão se divertir bastante. O caso do Evandro nem é tanto pra diversão, mas é um bom entretenimento, assim. Então fica essas 2 dicas. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 393, falamos aqui sobre esse filme Harriet, que realmente conquistou a gente, assim, pela história, né, por tudo que traz esse filme, e a gente teve aqui hoje a presença da Carissa, da Tami aqui, para ajudar a gente a entender um pouco mais o filme, a discutir o filme, e a gente não poderia ter feito isso sem essas 2 mulheres sensacionais que estão aqui com a gente. Então, Cá, eu só tenho que agradecer mais uma vez sua presença aqui, e queria que você deixasse aí todas as suas redes sociais, canal e tal, onde que as pessoas te encontram, né? Aquelas pessoas que querem escrever para você, falar, Carissa, por favor, me dê mais a sua opinião. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre enriquecedor, de verdade. Enfim, para quem quiser ver o que é que eu faço aí na internet, eu tô no YouTube, inclusive começando uma série nova de vídeos focadas em horror negro. Começa agora, nesse final do mês. Enfim, tô postando também bastante coisa no Instagram, fazendo uns videozinhos por lá, uns postzinhos indicando algumas coisas. Tô sempre reclamando no Twitter, porque Twitter é pra isso também. De vez em quando a gente faz umas threads sérias, entendeu? Fala umas coisas sérias, bota umas diquinhas de roteiro, mas assim, no dia a dia a gente tá reclamando do governo, pensando na eleição, entendeu? É por aí. Mas assim, gente, eu vivo no Brasil, não tem como não falar de política. Eu digo pra mim o tempo inteiro que eu não vou falar de política, eu não vou, enfim, reclamar. E aí, lá tô eu reclamando de novo, falando de política. Não tem vergonha na cara nenhum. Mas é só procurar Carissa Vieira, que eu tô lá, assim, sempre problematizando, chatíssima, entendeu? E é isso. Não, o nosso público vai amar você, porque eles já sabem que a gente aqui é assim também, né, Dani? Então... Nossa. Vai falar do tema, a gente já vai falar da Mostra de São Paulo. A pessoa só quer saber os filmes da Mostra. A gente tá falando da ditadura militar. Da ditadura é assim. Exatamente. Mas programa bom é assim, gente. Exatamente. É isso aí. Cá, obrigado novamente pela sua presença aqui. Foi demais mais uma vez. Eu que agradeço. Tami, obrigado também, você aqui com a gente mais uma vez. Depois a gente manda para você o contrato, né, das cotas que você vai ter direito aqui, a Cinemação. Sim. Pois é, já tô aqui como sócia, né? Nem sei, já perdi as contas. Antes eu conseguia chegar aqui e falar, essa é, sei lá, minha 3ª, 4ª vez, já perdi as contas, enfim, já tô de casa. Já sento aqui, entendeu? Já tô confortável, já coloco o pé na mesa, então acho que é isso. Ah, que bom. Isso é bom, né? É bom. Eu que queria agradecer vocês mais uma vez pelo convite. Como eu sempre digo, isso aqui é papo de bar, a gente se diverte, a gente dá risada. E como a Ká falou, isso é muito enriquecedor. É muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. E, bom, vocês podem me encontrar também reclamando no Twitter da vida, porque eu acho que, como a Ká falou, no Brasil a gente nunca tá feliz, a gente tá sempre reclamando. Então, o meu Twitter é TamisVL, Tamis com H. O meu Instagram é o Tamis com TH também, TamisV. E eu tô lá no Cineclick também, falando de cinema, de série, enfim, de tudo relacionado a esse universo, dando críticas, opiniões, notícias sobre o cinema. E o Instagram é Cineclick Oficial. E o site é cineclick.com.br. Muito bem, sensacional. Muito obrigado novamente. Dan, obrigado também pela sua presença aqui mais uma vez, Dan. Você já tem as cotas, hein? Não dá pra cobrar. Não, também tá tudo certo. Mas é isso, brigadão, gente. Valeu, Carissa, valeu, Tami, obrigado pela participação. E pra todo mundo que tá ouvindo, fiquem de olho, vai ter muito mais surpresas e muito mais podcasts pra vocês. Até semana que vem.
Isso aí. O podcast Cinemação 393 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.